Bom dia, turminha. Hoje nós vamos começar mais uma aula falando aí a respeito de energia e trabalho, tá certo? E aí eu vou propor para vocês uma determinada situação. Tá, ó, nós temos aqui um trabalhador. Esse trabalhador, ele tem que erguer esse peso até uma determinada altura, tá? Vamos supor, pessoal, que esse peso aqui, ele tem uma força aí de 500 newtons, tá? E aí, gente, se você vai erguer esse objeto, quais as forças que estão envolvidas aí nesse caso, né? Ó, nós temos aqui o peso desse objeto. Esse peso aqui, nós vamos ter aí também uma tração. Essa tração, gente, ela está atuando aqui na corda, não é isso? Então, eu vou ter, ó, a tração aqui em cima, a tração aqui na mão do rapaz, na mão do operário aqui, certo? Essa mesma tração, gente, ela vai estar atuando aqui nessa rodana, que nesse caso é uma rodana móvel, certo? E aí, gente, vocês concordam comigo, ó, que se eu tenho aqui T mais T para cima, então eu vou ter 2T aqui para baixo, né? Aqui na polia eu tenho o P, eu vou ter o 2T aqui também atuando para cima aqui, ó. Certo? Então, bem dizer, né? Se a gente colocar os valores aí, né, das forças com equivalência, seria dessa maneira. Aqui, ó, está aí todos os corpos envolvidos, né, de maneira separada, e com as devidas forças aí, certo? Pessoal, então, ó, se eu considerar que esse bloco tem um peso de 500 newtons e esse homem ele precisa levantar 4 blocos desse até uma determinada altura, vamos dizer que ele tem que erguer uma altura aqui de 3 metros. E ele precisa levantar 4 blocos desse daí. Então, se eu multiplicar aí a força, gente, pela distância, né? Imagine aqui o seguinte: esse homem, ele para conseguir erguer esse bloco, essa força-peso, quando passa por essa polia móvel, ela vai dividir por 2. Né? Então aqui a tração nesse cabo, ó, seria 250 newtons aqui, seria 250 newtons do lado de cá. Né? Nós já vimos aí no estudo de polias, né, que a polia móvel ela divide a força. Né? Então o que acontece, tá, gente? Isso daí não acontece de graça. Ou seja, por causa dessa polia móvel, para esse corpo subir 1 metro, ele vai ter que puxar aqui 2 metros de corda. Então, ou seja, né, esses 2 metros se justifica pelo fato de estar dividido, ó, em 2 lados aqui. Então, para subir 1 metro aqui, ó, teria que ter 1 metro aqui, 1 metro aqui, ó. O homem teria que puxar aí 2 metros, né? Bom, vamos supor que ele tem que realizar essa tarefa com 4 blocos de 500 newtons aí. Então ele tem 2 opções. Ou ele puxa um bloco, põe lá em cima, puxa outro, põe lá em cima, né? E vai fazendo de maneira individual. Ou ele coloca os 4 blocos de uma vez só e puxa os 4 de uma vez. Se ele fizer um bloco por vez, vamos imaginar aí a força vezes a distância. Então ele teria que exercer
uma força de 250 newtons por vez, tá certo? Então ficaria uma força de 250 newtons vezes uma altura aí de 3 metros, tá? Só que isso daí, ó, como ele está fazendo um bloco por vez, eu teria que depois multiplicar por 4, porque ele teria que realizar essa tarefa 4 vezes. Então, multiplicando força vezes a distância, nesse caso, daria 4 vezes 250 dá 1.000, 1.000 vezes 3, 3.000. 3.000 newtons, que é a unidade de força, metro, que é a unidade de distância. Então, ó, aqui eu estou pensando em um bloco por vez. O que acontece, né, gente? Ele iria fazer uma força menor, só que ele teria que fazer 4 vezes essa força. E se ele colocasse os 4 pesos de uma vez só? Então, os 4 blocos de uma vez só. Então, iria fazer a força vezes a distância. Como é que ficaria, gente? Ó, 4 blocos, então, daria um peso de 2.000 newtons. Então, eu iria fazer aí 2.000. Aqui, iria dividir por 2. Então, iria ficar 1.000 newtons, né, para cada corda. Então, o operário aqui iria aplicar uma força de 1.000 newtons. Como a distância são os 3 metros, então daria 3.000 newtons metro. Então perceba, tá, gente? Se eu multiplicar força vezes a distância, está dando o mesmo resultado. 3.000 newtons nas duas situações. Essa relação, tá, gente? Quando nós multiplicamos força vezes a distância, nós chamamos de trabalho, certo? Então, ó, o trabalho ele é representado por essa letra. Essa letrinha grega nós chamamos ela de tal. Ao nome da letrinha grega aí, certo? E ele vai indicar para a gente o trabalho que a medida, tá, gente? É em joules. Nós falamos aí, nós utilizamos a unidade joule. Então, isso daqui vai ser o trabalho. A unidade no sistema internacional é o joule. E vocês já perceberam que vai ser a mesma coisa que o newtons metro. Tá? Então, se eu falar para vocês um newton metro, assim, ó, um newton metro equivale a um joule, certo? Essa unidade é a unidade de trabalho, unidade de energia também. Certo, pessoal? Bom, continuando aí. Trabalho de uma força constante. Vamos supor que esse homem está querendo puxar essa geladeira, né? Deixa eu trazer um pouquinho mais para cá. Aí. Esse homem está querendo puxar essa geladeira e para isso ele está fazendo uma força, só que essa força, gente, ó, na corda, como a corda está inclinada, então essa força vai atuar nesse mesmo sentido, certo? Então a força vai estar aqui, ó, formando um determinado ângulo alfa com o deslocamento. Então ele exerceu essa força aí realizou esse deslocamento aqui, ó, na geladeira, tá certo? E aí, gente, como
essa força ela está inclinada, se eu for calcular o trabalho, eu tenho que considerar essa inclinação. Então eu teria que calcular pela fórmula do cosseno uma componente aqui nesse sentido do deslocamento. Então a única coisa que vai alterar, gente, seria assim, ó. Ficaria uma fórmula dessa maneira. Força vezes o deslocamento. Nesse caso aqui, ó, ele está utilizando aí o ΔR, tá ok? Vezes o cosseno desse ângulo. Por que eu faço o cosseno, tá, gente? Para pegar aqui, ó, como se fosse a componente horizontal, ou seja, né, a força X aqui, certo? Então Fx seria F cosseno, tá certo? Nós, muitas vezes na fórmula, nós colocamos aqui, ó, módulo, tanto na força quanto no deslocamento, tá? Por quê? Porque não... Para calcular o trabalho, tá, gente? Não vai ter aí um trabalho negativo. Então, se tiver aí uma força negativa, enfim, você coloca só a intensidade, só o módulo da força, só o módulo do deslocamento, para você calcular e dar essa resposta aí em joules, certo? Então, né, se você considerar só o módulo, então, a fórmula fica simplesmente assim. Força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Tá certo? Pessoal, imagine aqui uma situação. Essa moça aqui está puxando o cachorro dela e a força que ela está exercendo está no mesmo sentido do deslocamento. Quando isso acontece, gente, essa força aqui ela está no sentido de acelerar esse corpo. No caso, se ela puxar, exercer uma força aí suficiente, né, ela vai acelerar esse corpo nesse sentido. Então, quando acontece isso, a força atuando no mesmo sentido do deslocamento, ou seja, né, com um ângulo alfa entre 0 e 90, nós vamos chamar esse trabalho de trabalho motor. Tá? Nós falamos que estamos transferindo energia para esse corpo aí. Tá ok? Se a força atuar no sentido contrário, agora sim, ó, vamos dizer que o cachorro saiu aí desembestado, né? Saiu, como se diz, né? Desenfreado, vamos dizer assim, né? E aí a pessoa, a menina, em vez de puxar o cachorro que tá puxando ela, né? Então a força da menina, ela está retardando o cachorro, ela está segurando, certo? Então perceba que a força dela está atuando no sentido contrário ao deslocamento do animal. Então o que acontece, gente? Essa força está retardando o movimento do cão, né? Ou seja, vai fazer com que diminua a velocidade dele, certo? Quando a força atua no sentido contrário ao deslocamento, ou seja, quando o ângulo formado for entre 90 e 180, tá? Pode ser aqui 91 no caso, né, gente? Até 180, a força vai estar retardando o corpo, ou seja, vai estar retirando energia desse corpo aí, né? Então, nesse caso, nós falamos que o trabalho é resistente. Tá certo? Então, ó, quando passa energia para o corpo, trabalho motor. Quando retira energia do corpo, trabalho resistente. Certo? Pessoal, e se o ângulo formado, ó, vamos dizer que o cachorro está simplesmente caminhando ao lado da moça, então ela está fazendo uma força na corda para cima e o deslocamento para a direita. Então, se o ângulo aqui for de 90 graus, vocês já viram lá na fórmula, né, que nós vamos utilizar o cosseno.
Só que cosseno de 90 é zero. Então, ou seja, o trabalho nesse caso, gente, vai ser um trabalho nulo. Tá? O trabalho vai dar zero. Tá certo? Então, falou força e deslocamento fazendo um ângulo de 90 graus, trabalho é nulo. Tome muito cuidado, tá, gente? Que em vários exercícios aí de vestibular, eles tentam fazer uma pegadinha com vocês com relação a isso, tá? Prestem muita atenção no ângulo, que daí fica mais fácil de vocês acertarem aí uma eventual questão aí, tá? Pessoal, fazer um exercício aqui para vocês verem aí como é que fica os cálculos aí, né? Então, ó, exercício 1. Um homem tem que levantar uma caixa de 20 quilos por uma altura de 1 metro. Ele tem duas opções: levantar a caixa com seus braços, fazendo uma força vertical, tá certo? Então, ó, se ele levantar a caixa pelo braço, fazendo uma força vertical, essa caixa ela tem o peso, e se ele vai levantar, ele vai ter que exercer aí uma força F, né, para erguer essa caixa, tá? Ou, segunda maneira, usar uma rampa inclinada a 30 graus, de atrito desprezível, e empurrar a caixa com uma força paralela à rampa. Determine o trabalho nos dois casos, supondo velocidade constante. Pessoal, eu falo até para vocês grifarem, né? Quando vocês têm um exercício, grifarem isso aqui, ó. Velocidade constante. Certo? Isso daqui, gente, é muito importante para a gente resolver aí um problema, tá? Então, ó, vamos lá. Nesse caso aqui, tem o peso, tá? Esse peso, gente, ó, nós podemos decompor ele, PN, PT. Para o homem conseguir erguer essa caixa, tá, gente, ó, ele vai ter que exercer uma força F nela para ser velocidade constante. Essa força F ela vai ter que ter a mesma intensidade do PT, não é? Aqui nós ainda temos a força normal. Então as forças que atuam nesse corpo, gente, são essas forças aí. Então, tá joia, vamos pensar primeiro nesse caso, depois nós pensamos no segundo caso. Então aqui, gente, ó, trabalho é força vezes o deslocamento. Como ele está erguendo, tá, gente? A força está no mesmo sentido do deslocamento, não precisa colocar aí o ângulo, né? Então, ó, o trabalho então vai ser a força, que nesse caso vai ser igual ao peso, velocidade constante, né? Então a resultante igual a zero. Então a força vai ter a mesma intensidade do peso desse objeto. Esse objeto tem 20 quilos, então o peso dele vale 200. Ele vai erguer 1 metro, então deslocamento 1, o trabalho, 200 joules. A unidade, letra J maiúscula, tá certo, gente? Nesse caso aqui, esse ângulo de 30 graus, ele está aqui, tá? Como não tem atrito, então só essas forças que estão atuando. Normal é anulada com o PN. Então eu vou ter a força F igual ao PT, para ser velocidade constante. Para onde está o deslocamento aqui, gente? Deslocamento, gente, ele está querendo 1 metro, né? Então, nesse caso aqui, ó, o deslocamento seria 1 metro para cima, né? Ó, na linha vertical. Aqui, pessoal, para ele erguer 1 metro aqui, imagine um triângulo aqui, certo?
para ele erguer 1 metro de altura, ele vai ter que deslizar mais metros aqui, ó. Então eu vou calcular quantos metros ele vai deslocar na rampa. Então eu vou utilizar aqui a fórmula do seno. Seno de 30 é igual ao cateto oposto, que vale 1 metro, dividido aqui pela hipotenusa, que eu vou falar aí que vai ser o deslocamento. Tá? O deslocamento D. Certo? Então esse deslocamento vai dar 1, seno de 30 vale meio. Então ele vai deslocar 2 metros esse bloco na rampa aqui subindo. Tá certo? Agora, pessoal, eu já posso, vamos dizer, calcular esse trabalho. Ó. Então o trabalho vai ser a força F vezes o deslocamento. Como a força F e o deslocamento estão no mesmo sentido, ó, então eu não vou colocar vezes o cosseno, tá? Então, ó, força F vezes o deslocamento, só que essa força F ela tem o mesmo valor do PT. PT é o P seno de 30. Então vamos substituir. Ó. O peso vale 200, seno de 30 vale meio. Deslocamento. Agora ele está levando pela rampa, então ele está deslocando 2 metros. Certo? Então vai dar 200 vezes meio dá 100, 100 vezes 2, 200. Certo? Então percebam, gente, que tanto faz o trabalho, deu a mesma coisa. Certo? Então, ou seja, tá, gente? Vamos analisar isso daqui. Aqui, a pessoa está fazendo uma força maior, só que ela está deslocando menos. Ela fez uma força maior, mas ela deslocou apenas 1 metro. Aqui, a pessoa fez uma força menor. A força aqui dela ó, ficou 200 vezes meio, deu 100. Então, ela fez uma força que é a metade dessa força aqui. Só que teve que deslocar 2 metros. Então, ou seja, uma coisa acaba compensando a outra. Se você vai fazer menos força, você vai deslocar por mais uma distância maior, certo? Se você vai fazer mais força, você vai deslocar por uma distância menor, tá certo? Mais um exemplo aqui para vocês. Exercício 2. Aqui eu estou considerando um homem arrastando uma cadeira, fazendo uma força de 4 newtons, formando um ângulo de 60 graus e deslocando essa cadeira por 1 metro. E aí quer saber qual o gráfico que melhor representa o trabalho T em função do deslocamento D. Na realidade, tá, gente? Bem dizer, nem precisaria calcular isso daqui, tá? Mas enfim, eu vou mostrar para vocês aí ó, como é que ficaria. Trabalho seria força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Então aqui nós temos uma situação, né, que a força que esse homem está fazendo na cadeira, vamos chamar a cadeira desse bloquinho aqui, está formando um ângulo de 60 graus com a horizontal. E ele deslocou essa cadeira ó, daqui até aqui. Ó. Teve um deslocamento aí de 1 metro. Então, ou seja, pessoal, nós temos todas as informações para calcular esse trabalho. Então, ó, trabalho vai ser a força, 4 newtons, o deslocamento 1 e o cosseno desse ângulo. Cosseno de 60 vale meio. Então, o trabalho que esse homem está exercendo aí para arrastar a cadeira ó, vai ser um trabalho aí de 2 joules.
Tá certo? Esse trabalho é constante? Não é, gente. Ele não é constante. Ele vai depender exatamente do deslocamento. Então, ou seja, ele vai aumentando à medida que o deslocamento também vai aumentando. Certo? Então, ou seja, ele vai ser diretamente proporcional ao deslocamento. A força é constante. Cosseno do ângulo também é constante. Então ele vai ser diretamente proporcional ao deslocamento, ou seja, conforme o deslocamento vai aumentando, o trabalho também vai aumentando. Então o gráfico certo aqui, ó, seria essa letra D. Certo, pessoal? E por último, para a gente encerrar a nossa aula de hoje, nós vamos falar aí a respeito de um jovem aí que está arrastando uma caixa. E aí nós temos duas situações, tá, gente? Primeiro ele arrasta a caixa formando um ângulo θ e depois ele arrasta a caixa formando um ângulo 2θ. E aí fala assim, ó. Ele vai arrastar a caixa por um deslocamento, ó, a distância AB vale 2,5 metros. Nas duas situações, gente, ele vai deslocar a caixa pela mesma quantidade de metros aí, 2,5 metros. E nas duas situações, ele vai fazer a mesma força, uma força de 0,4 newtons. Tá certo? Aí ele fala assim, gente, ó, se K é o trabalho em joules realizado por F1, qual o trabalho realizado por F2? Pessoal, o que acontece? Se eu for utilizar a fórmula aqui, ó, trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo, o que vai acontecer? Ó? Esse trabalho, gente, vai ficar, ó, força F 0,4, deslocamento 2,5, vezes o cosseno de θ. Cosseno de θ. Só que 0,4 vezes 2,5, gente, ó, isso aqui, ó, dá 1. Né? Então eu poderia dizer, ó, como isso daqui vai dar 1, eu poderia falar que o trabalho na primeira situação, tá? Vamos para diferenciar aqui, ó, colocar trabalho 1, F1, certo? Então o trabalho na primeira situação vai ser igual ao cosseno de θ. Só que ele falou mais, né, gente? Ó, ele falou que K é o trabalho realizado por F1. Certo? Então esse cosseno de θ, que é igual ao trabalho, vai ser igual a K. Certo? E aí eu vou fazer a mesma coisa com o trabalho do 2. Qual que é o trabalho do 2? Na segunda situação, seria a força 2 vezes o deslocamento vezes cosseno de 2θ. Tá certo? Pessoal, mais uma vez, né? Ó, força 2, 0,4, deslocamento 2,5, cosseno de 2θ. Tá? Aqui vai dar 1. Então, o trabalho na segunda situação vai ser exatamente igual ao cosseno de 2θ. Isso daqui tem uma fórmula, né, gente? Uma fórmula aí da trigonometria para a gente trabalhar aí com cosseno de 2θ. Quanto que vale o cosseno de 2θ? Cosseno de 2θ, vou colocar aqui no cantinho, ele vai ser igual a 2 cosseno ao quadrado de θ menos 1. Isso aqui que é o valor do cosseno de 2θ, tá, gente? Então, ou seja, gente, ó, como ele falou que o trabalho aqui vai ser igual a cosseno de 2θ, então eu vou substituir aqui no lugar do cosseno de 2θ essa fórmula aí. Então vai ficar, ó, trabalho 2 é igual a
a 2 cosseno de 2θ, cosseno ao quadrado de θ, desculpe, menos 1. Só que o cosseno de θ, gente, tá aqui em cima. O cosseno de θ vale K, certo? Então, o que vai dar isso daí? Ó? Se o cosseno de θ vale K, então vai ficar 2K ao quadrado menos 1, certo? Então, esse daqui que é o resultado. Então, tá aqui, nossa alternativa seria a letra D. Como muitas vezes eu falo para vocês, tá, gente? Muitas vezes vocês não gostam de exercícios assim, né? Que não tem muita informação, que a gente fica trabalhando, né, matematicamente em cima dele, mas são exercícios bem necessários a gente treinar, trabalhar porque tem muitos vestibulares, né, que acabam utilizando exercícios desse tipo, tá bom? Bom, pessoal, por hoje é só. Até a nossa próxima aula. Eu ainda vou falar mais aí a respeito de trabalho com vocês, tá? Tchau, turminha. Até mais. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.